Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aproveita aqui o cupom aqui do nosso canal para você garantir bônus em dobro. Você pode fazer apostas em esportes ou esportes eletrônicos e com o nosso bônus aqui, com o nosso cupom, você garantir bônus em dobro. Né? Aquilo, coloca 50 retorna 100, 200 retorna 400, 400 retorna 800, até R$ 1.500 de bônus. Rodada que temos clássicos, né? É importante. Flamengo e Fluminense e Inter de Milão e Milan. Champions League, então você pode aproveitar aqui, com o nosso cupom e garantir aí quem sabe dupla possibilidade, né? Já que é envolvimento de clássicos, quem sabe aí dupla possibilidade. Beleza? Tem o cupom nosso Godoy16. Bom, galera, vamos falar sobre esse Flamengo e Fluminense, um jogo que evidentemente tem uma dimensão nacional, uma importância muito grande, um confronto e um reencontro de um Flamengo agora com outro treinador, né, após um Fluminense que acabou conquistando depois de uma cachapante goleada, 4-1 Fluminense sobre o Flamengo, mudou o técnico do Flamengo, ainda um Flamengo tentando se reencontrar, ainda um Flamengo com muitos problemas, ainda um Flamengo com problemas de comportamental, né, problema de identidade do jogo, e um Fluminense vai seguindo aí com bastante confiança. Vamos falar sobre esse confronto? Tem uma questão tática que eu quero entrar, que eu acho que pode ser importante e, quiçá, determinante para o Flamengo conseguir aproveitar algum espaço, né, nesse time do Fluminense do Fernando Diniz. O primeiro ponto que o Flamengo, obviamente, ele passa por muitas incertezas, né, sobretudo das questões de quem estará apto, ou se estiver apto a jogar, estará a 100%. Entre essas incertezas, o nome do Everton Cebolinha, né, o Cebolinha. Nesse momento, inclusive, que eu tô gravando o vídeo, o Flamengo tá fazendo o seu último treino antes do jogo, né? Pela manhã, o Flamengo tá fazendo esse treino. Então o Everton Cebolinha acaba se tornando uma dúvida, possivelmente será relacionado, mas certamente não estará a 100%. Mas de acordo até mesmo com a necessidade, com a importância que tem o Everton para assim, a gente vai passar em detrimento de um momento da partida, pode ser então que faça esse esforço e vá para o jogo, né? Tendo lá que tomar alguns remédios pelas dores, né? Ele tá com muitas dores no tornozelo. Entre várias baixas, né? E algumas certezas, entre as retorno do Gerson, Davi Luiz não joga, Santos ou Matheus Cunha, fica aquelas dúvidas. A gente vai passar um pouquinho por esse Flamengo e por esse Fluminense. Sobre a ótica do jogo, e aí esse ponto eu acho que é fundamental. Na verdade, na minha opinião, sobre esse Fla-Flu, tem dois pontos que, na minha opinião, eles são fundamentais, cara. É o primeiro, a ordem do jogo. Antes de esquema tático, antes de posicionamento. Como é que vai ser o conceito de controlar o jogo? Permite que o Fluminense controle o jogo, como ele controla a grande maioria dos jogos, ou vai disputar controle de jogo? Outro. O Fluminense tem dificuldades contra equipes que estão abdicando do controle do jogo e está jogando pela velocidade da transição, do contra-ataque. Sobretudo por um lado do campo. É quando a gente vai entrar aqui na nossa prancheta. Então esse, na minha opinião, acaba sendo o principal assunto a ser abordado. Antes de qual é o esquema tático, qual é o jogador que vai entrar em campo. Vai ser como? Qual é o conceito do jogo? Controlar, não controlar, jogar na fraqueza. E o outro, que aí também entra antes de quem vai estar em campo ou como vai estar em campo, é o seguinte: qual a relação de comprometimento do Flamengo para esse jogo? Esse é o assunto mais sério, inclusive. O Flamengo está inclinado a honrar a camisa, a jogar, a disputar, a competir, ou é aquele Flamengo naquele modo indolente? Porque se for aquele Flamengo modo indolente, você está perdendo seu tempo, eu estou perdendo tempo, vai estar todo mundo perdendo tempo aqui. Então vai lá, o Fluminense já vai e faz esse favor então, né? Não precisa nem ter o jogo. Então agora, se é o Flamengo competindo, aí perfeito. Então antes do Jorge Sampaoli, né, posicionar os caras em campo, como é que tá a cabeça, né? Porque a gente já viu, já tivemos panoramas anteriores, então a gente sabe muito bem. Então imaginando que é um Flamengo profissional, né, que é um Flamengo indicando, né, que vai honrar a camisa, que vai disputar, que vai competir, e aí o resultado passa por ser consequência da sua competência. Então é um Flamengo controlador ou não? O jogo começa às 9 horas, no Maracanã, e você está convidado 8h05, já estaremos lá, direto do Maracanã, na tribuna, com o nosso pré-jogo, então você está convidado, beleza? Para chegar junto aqui no nosso pré, com a escalação na mão, e a gente vai debater bastante aí sobre esse jogo, então 8h05, não esquece aí. Deixa o like também, galera, e também de se inscrever. Tamo junto aí, não esqueça aí de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá. Aqui eu separo para a gente entender uma questão que tem desse Fluminense, que ela é muito interessante,
que passa também pelo Flamengo. Divide o campo no meio, setoriza os jogadores do lado esquerdo e do lado direito, tá? Ofensivamente do Flamengo e defensivamente do Fluminense. Ofensivamente, quando a gente separa o campo no meio, o lado esquerdo do Flamengo tem sido o lado de maior destaque ofensivo, né? As principais jogadas do Flamengo, elas acontecem, se nós separarmos o campo no meio, da metade para cima, não é isso? Com a ultrapassagem do Ayrton Lucas, hoje até mesmo ali com o Everton Cebolinha com a ultrapassagem do Ayrton, é onde tem mais velocidade, é onde tem um pouco mais de profundidade, tem um pouquinho mais de amplitude. O Arrascaeta até agora recentemente, natural, ele cai um pouquinho também, um pouco mais ali pelo lado esquerdo. O Gerson, que é um retorno do Flamengo, possivelmente também atuando pelo meio espaço, mas pelo lado esquerdo. Então a gente vê que individualmente os jogadores que trabalham pelo lado esquerdo ofensivo, eles têm dado ao Flamengo mais produção de jogo. Junto com isso, o lado direito do Flamengo é um lado que não tem tanta profundidade, às vezes não tem tanta amplitude e passa por uma crise técnica dos jogadores que acabam povoando esse setor. Entre esses jogadores haverá dúvida natural de quem será o lateral direito. Será o Wesley ou o próprio Fabrício Bruno, como foi testado, né, no último jogo contra o Bahia, ele jogando de fato como lateral direito. Então quando a gente já divide o campo do Flamengo, já tem essa dúvida. E quando a gente divide o campo do Fluminense pela metade? Pois bem, tem uma curiosidade. O Fluminense, defensivamente, o lado mais frágil é o esquerdo. Ou seja, coincidência não calha com o Flamengo. Infelizmente, o lado mais forte do Flamengo ofensivo não é o lado mais fraco do Fluminense defensivo. É o lado oposto. Então vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês qual é a ideia aqui do Fluminense. Vamos lá. Defensivamente, acontece isso aqui. O Fluminense trabalha com uma linha com 4 jogadores. Só que os laterais, eles têm essa liberdade que a gente chama, né, de saltar linha, né? Ou seja, aqui, por exemplo, pode ter o André e o Lima. Possivelmente até a dupla seja essa, né? O André e o Lima, o Alexander está fora, é um desfalque importante. O Marcelo, ele tem a liberdade de saltar essa linha, compor junto com eles, e aí o Felipe Melo faz a cobertura, o Nino faz a cobertura e o Samuel Xavier já desce um pouquinho. O que naturalmente libera bastante o lado de lá, né? Do lado oposto, o que estaria aqui o Everton Cebolinha. Então vamos lá, vamos com calma. O que então acontece no time do Fluminense muitas vezes? O Marcelo salta a linha, o Felipe Melo faz a cobertura, o Nino faz a cobertura, o Samuel desce. Naturalmente exige com que a bola seja do outro lado, a bola invertida, para que eles retornem e façam o movimento. Pois então, além dessa jogada, o que a gente tem observado bastante nesse time do Fluminense, que é muito propositivo, né, que acaba deixando muitos espaços, os contra-ataques que os adversários têm feito, provocando nas costas do Marcelo, provocando um deslocamento do Alexander. Nem sempre o Alexander consegue fazer esse deslocamento lateral. Hoje, ele não está no jogo, né? Então possivelmente será o Lima. E que tenha que sair o Felipe Melo, tem deixado muitos espaços. Então não tem acontecido uma vez, ali tem sido provocado em várias oportunidades, uma repetição de um erro do Fluminense, que nessa ciranda desses deslocamentos, e aí a gente está falando de jogadores já muito experientes, já são lentos em recomposição, quando precisa mexer em Marcelo, Felipe Melo, e aí já exige cobertura de Alexander, cobertura de outros jogadores, as coisas estão esburacando na defesa do Fluminense. Coincidentemente, e uma má coincidência para o Flamengo, acaba se tornando por ser do lado direito ofensivo. É onde a gente, quando separa o campo, a gente vê que tem uma grande diferença. O que, na minha opinião, passa então a ser fundamental o Jorge Sampaoli, se vier a trabalhar com, vamos lá, 4-3-3, se ele opte pelo 4-3-3 com o Gabigol, né, aqui podendo ser o Everton Cebolinha ou quem estiver à disposição, este jogador aqui ele é fundamental. Quem será esse jogador? O escolhido do Sampaoli, no caso, né, desse 4-3-3, pelo lado direito, ele vai ser fundamental. E seria muito legal ser um jogador com uma característica agressiva, mas que também tivesse velocidade. Um jogador com velocidade, um exemplo. O Matheus França, apesar de não ser caracterizado como um velocista, mas dentre as opções, quiçá
né, ele seja o jogador de maior velocidade. Seja importante imprimir essa velocidade nas costas do Marcelo, o suficiente para vencer do Felipe Melo, porque foi aqui, está sendo aqui, melhor dizendo, que o Fluminense tem sofrido em transição, seja no corredor de velocidade ou até mesmo aqui, ó, nesse espaço. Pois nem sempre vai ter a possibilidade de uma bola invertida para criar uma situação de 1 contra 1, que também tem acontecido bastante. Agora, antes disso aqui, eu acho que o mais importante é entender: controlar ou não controlar o jogo? Jogar na transição e explorar a fragilidade do Fluminense? Plano tático. Agora, principalmente, o plano de caráter, né? Comprometimento. Competir. O Flamengo precisa brigar. Não pode entrar num jogo desse, numa dimensão dessa nacional, com tanta indiferença e indolência, como a gente tem visto, infelizmente, capítulos sendo repetidos. Vamos ver. Galera, até logo mais. Um forte abraço a vocês. Então, por volta de 8 horas da noite, estaremos lá no Maracanã, na tribuna do Maraca, acompanhando já o aquecimento, acompanhando esse esquenta. E você está convidado para acompanhar e ficar aqui com a gente, beleza? Um forte abraço. Até logo mais. Tamo junto. Tchau, tchau.